soberano e grandioso Deus. Mais uma vez, Pai amado, nós estamos aqui. E aqui queremos, ó Deus, ter comunhão para contigo. E aprendemos através da mensagem do nosso profeta que comunhão é falar e ouvir. E nós queremos falar contigo e te ouvir nesta noite. Estamos aqui para isso. Nós já te adoramos com nossos louvores e cremos que o Senhor aceitou nossos cânticos. E aqui está esse povo, Pai, neste final de tarde, início de noite, calorosa, quente, mas eles não olharam para o seu estado físico, mas olharam para a sua fé que os trouxe até aqui. Agora, Pai, queremos ter um bom tempo, que as tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar, que haja cura, que haja libertação, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura. Que haja ânimo, que haja estímulo em cada um, ó Pai, que possamos sair daqui revigorados, como que se estivesse bebendo de uma fonte quando estamos com muita sede. Ajuda-nos esta noite, sacia nossa alma, Pai, porque somos um povo necessitado disso. Te agradecemos e colocamos em tuas mãos este culto e pedimos a bênção sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos dizer graças a Deus? Vamos dizer graças a Deus? É bom ouvir a sua voz. Muito bem, nós vamos ler a palavra que se encontra no livro de 1ª Carta a Coríntios, capítulo 1, verso 18 a seguir. Vamos nos pôr de pé por reverência. Está bastante quente, mas quem crê que Jesus amenizou o calor? Na verdade, estávamos tensos hoje por estar muito quente. E nós estávamos em casa conversando, até liguei para os diáconos, eu disse, olha, os ar-condicionado não está ligado. Mas vamos ter que fazer uma ventania lá, ligar com uns ventiladores. E graças a Deus, o irmão Vicente até falou, mas se tiver uma chuva antes do culto, nós vamos agradecer. Então nós estamos agradecendo pela chuva antes do culto, porque amenizou, estava insuportável o calor aqui. Mas Deus é bom, sempre é bom para nós. Estamos agradecidos porque agora não está tão quente, né? Mas a gente entende que a pressão cai e fica a pessoa meio tensa, meio amortecida. Mas que o Senhor seja a força da nossa vida. Que o sono vai embora, que o desânimo vai embora, que você receba vigor para nós podermos cultuar a Deus, glorificar a Deus e ouvir a sua palavra. Muito bem, vamos ler então primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do 17 a seguir, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que pergunta? Aqui Paulo está perguntando, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas nós conhecemos. Aprove a Deus
salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura mesmo. Mas nós cremos e somos loucos por Jesus. Veja, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, você é chamado? Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. E nós somos gentios e Cristo é pregado a nós. Nos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E eles ficam buscando explicação, a ciência, e Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Veja, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus acrescente as suas bênçãos a esta palavra em nome do Senhor. Assentai-vos. Eu quero meditar um pouquinho, lendo com os irmãos. Após isso, vamos tomar da nossa ceia e vamos para casa abençoado, né, irmão Rodrigo? Mas, irmãos, vamos meditar em algo aqui. Nós estamos vivendo a hora, o tempo, das pessoas se tornarem famosas. Até alguém que fica lutando, buscando algo com seu aparelho, celular ligado, que antigamente, quem tinha uma câmera Kodak, né? Aqueles comprava os cartuchinhos de filmes, né? Que se dizia, era filme que se dizia, era famoso, irmão Anderson. Tirava foto, se orgulhava, eu mandei revelar 12, 20, 18, era um orgulho. Hoje, cada bobear, qualquer jovenzinho anda com celular que tem câmera, filmador, tudo. Ele está atento a qualquer coisa, qualquer movimento. E ele aproveita isso para tentar captar alguma cena, alguma coisa e se tornar famoso por um minuto. Um minuto de fama é o que as pessoas estão atrás hoje. Eu estava observando. Nós não podemos nos tornar famosos, porque a Bíblia não nos dá ênfase para isso. O profeta disse: 3 coisas derrubam um homem, o que seria o dinheiro, a fama e a mulher. Então muitos condenam, batem em cima somente de algum companheiro que teve algum problema e moral. Mas esquece que eles mesmos estão caídos pela fama, estão caídos pelo dinheiro. E para Deus é a mesma coisa. O profeta deixou isso escrito, e nós cremos num profeta. Veja, então hoje, há muitas pessoas que são famosas. Mas eu perguntaria, irmã Raquel, qual é o melhor? Eu escutei isso de um sábio, que eu admiro. Em uma de suas palestras, se eu não me engano, ele disse: olha, o que é mais importante é ser famoso ou ser importante? O que é melhor, ser famoso ou ser importante? Aí você começa a pensar, como assim? Tem gente que é famoso, mas não tem importância nenhuma na sua vida. Aquela mulher famosa não tem importância, não causa, não faz nada de bom para a sua vida. Mas a sua mãe não é famosa, mas olha a importância que tem sua mãe para a sua vida.
O seu pai não é um homem famoso, mas olha a importância que o seu pai tem na sua criação, no seu convívio, na sua vida. E ele não é famoso. O seu filho não é famoso, mas olha que filho que te abençoa, que você enche os olhos quando olha para ele. Você enche a boca de graça, agradecendo a Deus quando você olha para esse filho. E ele não é famoso, mas ele é importante. Você olha para sua esposa, não é famosa, mas é importante para nós. Quem que cuida da sua roupa? Coisas básicas, claro. Cuida da sua roupa, cuida da casa, cuida de você. E não é famosa, mas é importante na sua vida. Aquela famosa não tem importância nenhuma. O seu marido não é famoso, talvez nem é conhecido. Um homem quieto, humilde, mas ele é importante para você. Não é verdade? Então qual o melhor? É ser famoso ou ser importante? Eu prefiro não ser famoso, nunca quero ser. Mas eu preciso e prefiro ser importante. Importante para minha esposa, importante para minhas filhas, importante para os meus netos, importante para a minha igreja. Não precisa ser famoso. Seu pastor não é famoso, mas ele faz a diferença na sua vida. Não é verdade? Jesus não era famoso, mas fez a diferença. E nós vamos caminhar dentro desse pensamento de ser famoso ou ser importante. Exemplo, eu notei aqui, se nós não somos famosos ao mundo, ou para o mundo, eu anotei aqui, não estou entendendo, eu rasguei o papel para dar um destaque para o irmão Paulo, mas olha, se nós não somos importantes para o mundo, nós temos que nos dar pelo menos direito de nos valorizarmos para nós mesmos. Não é verdade? Não vamos esperar dos outros que nos reconheçam, mas vamos então nos valorizar nós mesmos e honrar a posição que Deus nos deu. Agora, tomando essa mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, veja se você consegue captar aqui, desta maneira que a gente vê essa simplicidade, mas profunda ao mesmo tempo. Jesus chegou e falou sobre João. Após ele falar com Pedro ali sobre quando te converteres, vai e ajuda teus irmãos. Então Pedro perguntou a Jesus, e esse, de que será? Sobre João. E Jesus falou assim, mas o que importa se eu quero que ele fique até que eu venha? E quando Jesus falou isso, criou-se um dito ali, que João não morreria, que ele veria a Jesus, que ele não morreria. E veja como Jesus, após ver esse dito espalhar entre os seus discípulos, em outras palavras, ele cortou a fama de João para eles. E ele tomou João e levou e mostrou a sua vinda. Ele não viu literal, mas ele viu o ensaio da sua vinda. Então aí se cumpriu a palavra, o que importa se eu quero que ele fique até que eu venha. E ele viu a vinda do Senhor. E quando isso aconteceu, diz o profeta aqui, Jesus abaixou e tomou João e levou para cima, e o deixou ver o ensaio de toda coisa, ver o ensaio da vinda do Senhor. E veja o que Deus teve que fazer: fervê-lo em azeite por cerca de 24 horas lá embaixo, para lhe mostrar que ele era divino. Mostrar para ele que ele não tinha fama. Você tem que entender que você tem o Espírito Santo em você, e ele te faz uma pessoa diferente, sem fama para o mundo. Você vai falar, isso é loucura para o mundo, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Olha que coisa tremenda. O profeta diz: veja, o que o Espírito Santo havia ungido, aquele exterior, ou seja, o que você chamar a sua carne humana, estava tão divinamente infundida nele, até ao ponto em que o azeite no qual estavam fervendo por 24 horas, nem mesmo o queimou. Naturalmente, depois disso, em vez de ficar famoso, como o mundo é, após acontecer isso, você imagina ser um homem que não tem o Espírito Santo? Se Deus faz isso com um homem que não tem, o Espírito Santo permite, ele já quer ir para a fama, se projetar, não é verdade? Mas em vez de tornar o homem famoso, eles lhe apelidaram de nomes ruins, diz o profeta. Ele foi chamado de feiticeiro, ele foi chamado de feiticeiro, foi chamado de tudo quanto era coisa, leitor de mente, e eles diziam que ele era tanto feiticeiro como leitor de mente, e assim por diante. Mas o profeta diz que ele era um servo de Deus, humilde, tinha uma pequena missão ali embaixo que ele mantinha, e ele não tolerava aquelas grandes velhas coisas. Um homem de Deus não tolera, ele não vai atrás de fama. Eu preciso ir em certo lugar porque eu preciso me projetar. Estou sentindo necessidade de ir lá porque o Brasil, o mundo precisa me ver. Isso é um espírito de malabarista de púlpito que o profeta fala. Porque nós não precisamos, não queremos ser famosos, mas nós queremos ser importantes. Um para o outro, membro do corpo de Cristo. Não é verdade, irmão Paulo? Veja. E o profeta diz assim: veja, ele era um servo de Deus, humilde, não tolerava aquelas coisas. E então Deus apenas o manteve e o preservou. Que Deus te mantenha e te preserve, irmão. O mesmo ele fez com São Martim, Irineu e todos através das eras, e ele está fazendo a mesma coisa hoje. Vindo diretamente, fazendo a mesma coisa, te mantendo, te protegendo, mas você não é famoso, mas é importante. Veja, agora não se esqueça disso. Parágrafo 76 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. Não se esqueça disso, que Deus prometeu grandes abalos e grandes e poderosas obras. Agora, escreva isso em suas anotações aí. Eu sei que vocês estão fazendo, diz o profeta. Pois, anote isso. Talvez você não tenha uma caneta, mas no seu coração, na sua mente. O profeta diz: anote isso. O que o homem chama de poderoso e grande, Deus chama de tolice. O que o homem chama de poderoso e grande, Deus chama de tolice. O que o homem chama de tolice, Deus chama de grande. Aleluia! Você consegue entender isso? Não esqueça disso, veja, não se esqueçam disso. O profeta repete, e isto te ajudará. Isso te ajudará quando você estiver tendo uma caidinha por alguma coisa grande. Principalmente esses jovens que não conhecem nada da vida ainda. Pegam um celular na mão e querem saber mais que a mensagem, mais que o profeta. Porque a ciência, porque não sei o quê. Seja humilde, tome a Bíblia e a mensagem e creia nela. Isso aqui é revelação, não é uma interpretação. Porque hoje está cheio disso, irmãos. Se bobear, daqui a pouco estão até reprovando a mensagem, reprovando a Bíblia, como tem um homem que eu escutei há poucos dias atrás. A sua própria igreja, que é uma denominação que está cega e não sabe. Ela mesma viu que ele estava errado quando ele disse que nós precisamos modificar essa Bíblia, modernizá-la, porque nós não podemos instruir ninguém com esse tipo de ensinamento ultrapassado. E a igreja dele mesmo tirou ele fora da convenção deles. Um cego guiando um cego, caiu dois no buraco, mas ali um cego enxergou um pouquinho ainda. Veja, o que o homem chama de grande, o que o homem chama de tolice, Deus chama grande. Não esqueçam disto.
Isso te ajudará através dos anos vindouros, porque nós estamos esperando por algo maior o tempo todo. E estamos recebendo mais o tempo todo. Recebendo mais o quê? Mais sabedoria humana? Não, mais revelação. Mais discernimento da palavra. Mais encorajamento. Mais vestimenta da noiva, da palavra, para nós vencermos este mundo, irmão. Porque a ciência até mesmo afronta a palavra. Veja, estamos recebendo, eu queria ver nos tempos de Noé, quando aquele velhinho doido, louco, como Paulo disse aqui, irmão Rodrigo, saiu fazendo uma arca e dizendo que ia chover. E lá foram os cientistas. E lá foram eles pesquisar e falar para ele: rapaz, nunca choveu, o que é isso? Não tem chuva. Porque a Bíblia diz que nunca havia chovido. E a terra era regada por um vapor que subia e que descia, né, irmão Sabino? É isso? Mas a ciência tentando provar. E Noé não se importou com a ciência. Noé seguiu trabalhando e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Você segue trabalhando e fazendo aquilo que Deus, através da mensagem, mandou você fazer. Agora, se não é filho, se não tem semente, mais cedo ou mais tarde vai mostrar as cores. Agora o Filho de Deus também mostrará suas cores. O que vem, o que vá, ele segue permanecendo no meio. Ele crê na mensagem, ele crê na palavra. Aquela moça, aquele cientista que encontrou a jovenzinha, e olhou para ela e disse: você crê nessa tolice que a Bíblia diz? Que Jonas foi engolido por um peixe e ficou 3 dias lá e o peixe vomitou ele na água, da água na praia. E ela disse: eu creio. E ele disse para ela: mas e quando você chegar lá? Porque a ciência não mostra isso. Como pode um homem ficar lá no ventre da baleia? Mas esquece de ler que a Bíblia diz que era um peixe preparado. Como isso? Como que vai ficar lá? Você está doido crendo numa coisa dessa? E se você chegar no céu e ele não estiver lá? Mais ou menos assim. Se você chegar no céu e Jonas não estiver lá, como que você vai perguntar para ele? Ela disse: eu não posso perguntar se ele não estiver lá. E você pergunta. Ele disse: mas como assim? Eu não creio na palavra que você crê, eu não vou estar no céu. Ela disse: não, mas nem ele não vai estar. Se ele não estiver lá, ele vai estar no outro lugar. Daí quem pergunta é você, que vai estar lá também. Você entendeu o raciocínio? Mas nós cremos no que a Bíblia diz. Nós cremos ser verdade. Veja, vamos seguir aqui um pouquinho. Então o profeta diz que nós estamos esperando por algo maior o tempo todo. Mas veja, o mundo não sabe disto. Nem mesmo sabiam nos dias de Noé. Nem mesmo sabiam eles nos dias de João. Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, nos dias de Irineu, qualquer um desses dias, eles nunca souberam disto. Tu acha que vão saber hoje? Veja. Agora, quando João chegou, tivemos isto ontem à noite, recorde. Quando você chega a este contexto, recorde, não é de duvidar, quando João chegou, que nos dias de João, nos dias de Jesus, haviam grandes festivais, grandes oradores naqueles dias. Era igual hoje. Veja, grandes homens intelectuais, e eles atraíam dezenas de milhares vezes de pessoas com sua inteligência. O que Caifás faria se ele convocasse uma reunião juntos? Ele traria toda Jerusalém, ele reuniria todo Israel de um lado a outro. Agora, alguém disse: Caifás mandou cartas e tal, faria um movimento porque era o homem famoso da hora. Mas quando João chegou, ele falou para aqueles que estavam predestinados para ouvir. João, depois da revelação, ele falou para aqueles que estavam predestinados para ouvir. E ele não teve muita gente. E esta mensagem que estamos ouvindo é para aquele que é predestinado para ouvir. E não tem muita gente. Mas se o Caifás da hora,
anunciar que estará pregando lá, alguém usando esta mensagem, enche de gente. Mas por quê? Porque não é famosa, porque é loucura. Somente os crentes que foram predestinados para crer vão entender isso. Amém? O profeta diz aqui nesta mensagem, quando João chegou, com certeza eu creio nas Escrituras, eu sou um estudante, alguém diz, correto? E agora a Bíblia diz assim que ele chegaria, quem? A voz do que clama do deserto. E diz a Bíblia que o tempo haveria em que todos os montes pularão como carneirinhos, todas as folhas baterão palmas, todos os lugares altos serão aplainados, e todos os lugares baixos serão levantados e elevados. E isto será feito através da voz de um que clama no deserto. Você crê nisto? Você crê? Aí ele pergunta, você crê nisto, reverendo, doutor, pastor? Como que eles iam crer lá? Pela lógica. Claro, eu creio nisto. Como isso acontecerá? Eles estavam lendo isso. Mas se eles pensavam assim, Deus enviará um homem poderoso na terra um dia, e ele será um grande, ele será a voz do que clama no deserto, e ele precursorá a vinda do Messias, e quando ele vier, não há nenhuma dúvida em minha mente que ele descerá do céu, e descerá até o templo, e ele descerá até aqui no templo e dirá, agora vamos pegar todos os romanos e espancá-los até a morte, isto é tudo. Nós vamos derrotar todos os romanos, e então ele dirá, desça Messias, e o Messias descerá. Essa é a mente do homem natural, porque a Bíblia prometeu que quando ele viesse, os montes seriam aplainados, e o homem natural lia aquilo conforme a Bíblia dizia, os pergaminhos, as profecias, e ficava esperando daquele jeito. Olha que coisa, irmão. Mas então não cumpriu isso? Cumpriu. Quer ver uma coisa aqui? Veja. E o Messias virá, e o Messias descerá, e vamos transformar todas as nossas foices, as nossas espadas em relhos e arados e tal. Mas o que aconteceu quando isto chegou? O que sucedeu? Não houve nenhum espetáculo quando isso chegou. Ali estava o homem na frente deles, que ia aplanar os montes, que os montes saltariam como cordeirinho, e eles esperando algo maior, e ali estava João, com isso sobre ele. E hoje o que nós temos, irmão, põe a mão na sua mente e veja o que nós temos, que Deus despejou nesta era para nós. E o mundo está pregando, esperando Jesus, mas aonde está Elias? Aonde está Elias que viria e restauraria todas as coisas? E eles estão esperando por alguém que desça lá na igreja maior, lá naquela que tem projeção, lá onde tem famosos. No entanto, nasceu numa cabana em Kentucky um homem que tinha uma mensagem para vestir a noiva. E o mundo não consegue ver, porque não é famoso. Mas nós não temos um profeta famoso, mas temos um profeta importante, que fez a diferença na nossa vida, nos mostrou a luz da palavra. Isso não dá alegria para nós? Não torna as lutas pequenas, irmã Luana? Quando sabemos que esta mensagem nos diz que está muito próximo de nós sairmos daqui. Vamos dizer graças a Deus. Veja, o que aconteceu? Quando ele chegou, não houve nenhum espetáculo. Veja, eles nunca viram isso. Eles não viram, o profeta repete 3 vezes, quando foi que os montes pularam como carneirinhos? Não cumpriu? Cumpriu, quer ver aqui? Quando foi que todos os lugares altos se tornaram baixos, e os lugares baixos se elevaram? Um velho pregador de face peluda veio andando do deserto e não sabia nem mesmo o seu ABC. E de acordo com a história, ele foi para o deserto aos 9 anos e não apareceu de novo até que ele estivesse com 30.
Ele vivia de locusta, de mel silvestre, são cafanhotos, locustas são cafanhotos, aqueles cafanhotos compridos, diz o profeta. Então ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Que dieta! Mas ele foi guardado pelo poder de Deus. Oh Deus! Ele não estava vestido com um colarinho virado, como alguém disse ontem à noite. Ele não estava vestido com uma sobrecasaca e tudo a respeito disso. Ele saiu do deserto com um grande e velho pedaço de pele de ovelha enrolado ao seu redor. Como eu disse, talvez nós temos que tomar um banho todo dia. É possível que ele não tenha tomado um a cada 3 ou 4 meses ali no deserto. E ali estava Deus cumprindo a palavra. Veja, ali ele não tinha, eu não sei, diz o profeta, ele não tinha uma boa aparência, ele não tinha nenhum púlpito, ele não foi a nenhuma grande cidade e fez grandes campanhas. Ele se colocou ali nas margens do Jordão, com lama até seus joelhos. Lembre-se que João representa a igreja, a noiva. Ele foi até as margens do Jordão com lama até os seus joelhos e disse: vós, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sim, foi aí quando os altos lugares, foi aí que os altos lugares foram rebaixados. Os grandões tiveram que ouvir esse homem, chegaram e repreendê-los na face. Aquilo foi um monte alto caindo, sendo aplanado, irmão Rodrigo. Mas quando que o monte baixo foi exaltado? Podemos dizer que foi quando nós ouvimos a voz: não temas, ó pequeno rebanho. Oh, sim, foi quando isso aconteceu e os lugares baixos foram levados? Sim, Senhor. Então a primeira coisa que você sabe, eles estavam esperando que o Messias descesse, com anjos e coisas, e se acomodasse na cobertura ali, o templo, onde eles construíram para ele vir. Tinham construído para ele vir, irmão Oséias. Construíram grandes lugares, através das ações e assim por diante. E o que ele fez quando ele veio? Ele passou através de cada uma daquelas sinagogas, cada uma daquelas organizações e desceu até um estábulo. Desceu até um estábulo. Ali cumpriu esta palavra. Passou por tudo. Veja, e esta mensagem passa e ninguém consegue ver. E ela veio onde está a humildade, o seu coração, de saber que você precisa de ajuda, que não sabe tudo. Veja, e o profeta diz aqui: então recordem, o que parece grande para os homens é pequeno diante de Deus. Agora esta é a razão pela qual você não tem que ter muitas flores. É luta mesmo, companheiro. E quando Deus vier novamente, quando Jesus vier, você ficará surpreso. Aquela pequena lavandeirinha ali atrás no corredor, você ficará surpreso. Aquele sujeito que diz que não diz nada, guardando os seus segredos para si mesmo e andando diante de Deus humilde, você ficará surpreso com isto. O dia da surpresa está chegando. O dia da decepção está chegando. Veja, o profeta diz: eu preguei há muito tempo atrás sobre os julgamentos, as surpresas no julgamento. Não será uma surpresa ver um falsificante de bebida alcoólica ali. Ele sabia que ele ia. Claro, não ficará surpreso um mentiroso ao se ver ali. O mentiroso não ficará surpreso ao se ver ali. O adúltero sabe que está errado, não ficará surpreso em se ver ali. Todos ali que não são, mas a surpresa será, e a decepção será
para aqueles que pensam que vão. Sim, e então serão rejeitados. Aqueles que dizem, bem, espere um momento. Minha mãe pertenceu a esta igreja, meu pai pertenceu a esta igreja, meu avô, e eu tenho sido membro dela por toda a minha vida, falando isso para o Senhor. Já pensou, irmão Paulo? Que decepção! Eu fui pregador, Senhor. Eu preguei essa palavra, eu orei por enfermo, eu vi curas acontecer. Eu estou salvo. E a surpresa vai ser esta: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nem mesmo os conheço. Veja, mas aqueles, quando pequeno, o velho Simeão, homem desconhecido, sem fama, Simeão sem fama, desconhecido. Olha que surpresa grande. Aí leva você aqui nesse pensamento, irmã Rose. Pensar muitas vezes não é vista por ninguém. E alguém pensa, o que essa pequena mulher, o que esse homem aí vai na igreja? O que causa na vida dele essa força, esse ânimo, esse estímulo de estar lá? E você olha para você e pensa, eu estou lutando, como disse o hino da irmã Patrícia. Eu quero ser melhor do que fui ontem. Mas tem gente que só fala da boca para fora, hoje eu quero ser melhor, Senhor. Mas o hino diz assim, mas para isso eu vou lutar e vou vencer. Nós temos que ser melhor, mas temos que lutar por nossa posição e vencer. Ficar toda hora dizendo, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, mas lutar. Lutar é derrubar barreiras, é passar por cima de problemas, para estar no posto do dever. Ninguém está aqui porque foi tudo fácil hoje, porque foi tudo fácil durante o mês. Ninguém está aqui porque tudo correu bem. Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo. Muitas vezes nós estamos sorrindo e o nosso peito machucado. Mas estamos aqui porque nós amamos esta palavra, estamos na posição. Veja, mas naqueles dias quando o pequeno e velho Simeão, homem desconhecido, sem nenhuma reputação, não sabemos nada sobre ele na Bíblia. Mas a Bíblia diz, lhe foi revelado através do Espírito Santo. Ali está ele, irmão Atos, ali está você. Que ele foi revelado através do Espírito Santo, que ele não morreria até que visse o Cristo do Senhor. E então vejam, quem era João Batista? Um sujeitinho de aparência estranha, um lenhador da floresta, e isso lhe foi revelado. Ele veio pregando a mensagem, vê? Quem era Ana, diz o profeta, quem era a pequena Virgem Maria, lá na cidade de Nazaré. Veja, mas ali Deus a conservou pura, porque ele sabia que um dia chegaria o Messias. Veja quem foi José, famoso, não, um simples carpinteiro. Encontrou-se com Maria. Mas ele era o predestinado para isso. E quem é você nesta hora, meu irmão? Nesta hora que estamos vivendo, alguém diz, quem é esse louco? Esta louca? Mas você é louco por Jesus Cristo. Você continue nesta loucura. Paulo disse, suportei-me um pouco ainda na minha loucura. Agora pega essa palavra, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da cruz. Nós somos loucos por Jesus. Você tem que ser louco por alguma coisa, diz o profeta. O profeta encontrou aquele rapazinho lá, olhou de longe. Todo mundo passava pelo rapaz e ria dele. Passava, estava escrito, ele estava com a capa, com escritura na frente e atrás. E na frente dizia, irmão Rodrigo, eu sou louco. Todo mundo passava e ria. Mas uma parte daquela escritura, acho que era atrás, nas costas, dizia assim, eu sou louco por Jesus. E você por quem é louco? Nós somos loucos por Jesus. O cristão não é louco por nada mais que a palavra. Nós somos loucos por Jesus. Amém? Deixa o mundo rir. Deixa o mundo nos criticar.
E não estou falando o mundo natural, normal, o mundo religioso. Mas nós temos uma mensagem que vai nos preparar para o arrebatamento. Que Deus nos ajude a chegar lá. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.